Eu desvendei o segredo da magia. Eu entendi o porquê que determinados elementos e com determinadas ações, rezas e determinações para determinadas entidades agem e reagem no campo físico de tantas formas. Eu fui atrás de ver como era possível a transformação do universo a partir desses pequenos feiticinhos, macumbinhas, simpatias, como queiram chamar. Porque, de fato, não importa o lugar para onde você olha, a não ser que você seja ateu, que as pessoas não sintam a mística por trás disso. Eu quero dizer que algo que é praticado há tantos anos históricos, há tanto tempo, é impossível que seja só balela. E o mais interessante de tudo é que eu vi manifestações das mais diversas durante meus tempos de estudo. Desde as manifestações mais poderosas dos egunguns na África, por exemplo, quanto com as manifestações pelaquela senhorinha que carrega a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja bater o pé no sapatinho de fogo. Cada um usando da sua manifestação, através da fé, do seu poder, através da fé, tentando aí recriar ou criar uma nova realidade. E vendo por vários ângulos, a grande maioria tem resultado. Exceto em alguns raros casos, porque depende de algumas outras questões. E foi a partir daí, dessas manifestações que eu vi, que eu comecei a buscar o porquê. Como que isso funcionava? Afinal de contas, pensa comigo você. Se fosse método, a senhorinha do bate-pé não ia conseguir os milagres que consegue. Se dependesse de ir no cemitério fazer alguma coisa para fazer mal para alguém, uma pessoa não conseguiria derrubar a vida da outra na inveja. Se dependesse de alimentos servidos a uma entidade, aquele colega de trabalho que você usa a vela para se defender da demanda e que nunca pisou num centro, não conseguiria demandar contra você. Percebe? Então a gente sabe que o método tanto faz. Porque o grande poder e a grande energia real de tudo está no único ponto em comum de todos os métodos, religiões, ou queiram chamar como queiram. Não importa. O ser humano. Eu sei que você deve ter pensado Deus. Porque é normal do ser humano querer sempre terceirizar até mesmo o seu poder divino. Afinal de contas, quando nós falamos em Deus, no sentido bíblico, onipresente, onisciente e onipotente. Então, meu querido, pensa comigo o seguinte. Se ele é tudo isso, ele é você também. Afinal de contas, ele é o tudo. O tudo é você. Você faz parte do todo. E como que você faz para acessar esse todo, ou pelo menos entender sobre isso, ou conseguir, naqueles momentos específicos, abrir a boca e demandar? Como? Por que você consegue muitas vezes só num pensamento? E tem gente que vai fazer milhares de velas e não vai conseguir nada. Porque o poder está em si. Em receber e entender a compreensão de que você é Deus. E a partir daí, nós começamos os estudos voltados ao ser humano, e não mais ao mitológico, aos métodos, à forma de fazer. Porque, afinal de contas, essa forma de fazer, tanto faz. Todo mundo que faz, consegue de alguma forma. Quando não consegue, é porque o problema está em si próprio. Ou ele não acredita, ou ele não entende o que está fazendo, ou ele não sabe o que está fazendo. Aliás, quando ele não sabe, ele ainda tem uma chance de fazer muito mais forte do que qualquer outro. Tá? Ele não sabe, ele não entende, ele fica terceirizando o poder, entregando a seres para trazerem aquilo para ele que, na realidade, é ele próprio que está criando. E que está se conectando a partir da sua própria consciência e do seu método. O ato simbólico, o rito que marca num processo consciente o que acontece ali. Não necessariamente que ele seja necessário. E como que o ser humano consegue então acessar esse poder?
Esse é um segredo que todos revelaram, mas que poucos escutam. A partir do autoconhecimento. É simples. Telema, eu superior, quer dizer, Crowley, Blavatsky, Levi nem tanto, poucos aí, mas o próprio Cristo fala de amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a si, olhar para si, conhecer a si mesmo, cuidar de si mesmo. E foi nesse intuito que eu procurei as áreas terapêuticas, neurociência, psicologia, psicanálise e tudo mais o que vinha até da parte holística, porque tudo o que traz o conhecimento do eu traz o conhecimento de poder. Durante o meu processo de estudos, eu caí num cara chamado Carl Gustav Jung. E ali a minha cabeça explodiu. Porque Carl Gustav Jung fala sobre a integração das sombras, sobre quem ele é, como vou dizer aí, o eu íntegro, completo. Aquele que não é mais só luz, nem só sombra, mas que trouxe para a luz as suas sombras. Ele não se esconde mais. O subconsciente dele é conhecido dele. Ele sabe por que ele sente, ele sabe de onde vem, ele sabe o que fazer com esses sentimentos. E quando ele fala sobre isso, ele fala sobre coincidências mirabolantes, ou vou dizer, milagrosas. Coisas que acontecem a partir do alinhamento e da integração do eu. Ele fala que quando você se entende, quando você se integra, quando você se conhece, se reconhece, você consegue criar situações que ele chama de coincidências milagrosas. Batendo direitinho com o que a Blavatsky fala sobre a conexão com o eu maior, com o eu superior, e a manifestação conhecida do Crowley pela telema. Ou seja, todos eles deixaram a resposta, mas muitos discutem os métodos deles ao invés de usarem o que eles deixaram. Autoconhecimento é a única chave do... Então aqui eu já quero deixar um agradecimento enorme para todos aqueles que demandam a mim e meu casamento. Muito obrigado, porque graças a vocês eu vejo aonde a falha está em mim e eu vou lá e fecho, me tornando ainda mais íntegro, cada vez melhor e mais forte. Basicamente, ou você aceita quem você é, ou você vai ser para sempre um escravo do teu próprio eu. Porque você nunca vai estar agindo de forma coerente consigo mesmo. E isso naturalmente te quebra, te derruba, porque te traz energias de medo, energias de culpa, energias de vergonha, energias que você doa aos outros a partir de preocupações com outros, ao invés de cuidar da sua própria vida e tomar conta do seu próprio destino, de forma prática. E aqui nós já entramos nas leis herméticas, porque afinal de contas, se você quer realmente fazer magia, o primeiro passo é autoconhecimento. Porque se você não sabe da tua fraqueza, qualquer palavra de qualquer um na rua te derruba. Aí a manifestação, como é que acontece? A manifestação, ela acontece quando você se integra. Afinal de contas, se você sabe o estilo de pessoa que você quer namorar, basta que você abra isso para você, que você determine isso para você. E isso, com certeza, se for realmente da tua vontade, começará a se atrair e a você atrair. Porque, afinal de contas, você liberou isso. Você abriu este processo. Não apenas isso, você vai ter sucesso na tua área profissional quando você fizer aquilo que vem de você, que vem da tua vibração. E não porque fulano disse, porque teu pai falou, porque tu quer ganhar dinheiro, ou porque tu... Não, o dinheiro é a consequência daquilo que você fizer com vontade. Simples. Aquilo que faz parte de você como um todo. E se você não aceita isso, você vai viver sempre pela metade, pelas migalhas. Afinal de contas, você vivendo pela metade, trabalhando onde você não gosta e não tem propósito, vivendo em um lugar onde você não tem propósito, com pessoas que você não tem propósito, com pessoas que você não quer, tua vida vai ser sempre estresse, incômodo, ansiedade, depressão e bagunça. Ou seja, mago terapeuta. Não adianta você saber de magia se você não tem o mínimo de inteligência emocional. O meu nome é Alex Barcelos e eu estou aqui para trazer inovações nesse campo. E se vocês gostaram, curte, comenta e compartilha, porque
vai bombar.